Lote 28 do catálogo. Lote 28 do catálogo. É a Airosa do Tupanci. Novamente que nos manda a cabanha Tupanci. Vendendo agora a Airosa do Tupanci. Uma filha do J.A. Escândalo, que é Tinarreira Buena Abrigo na J.A. Tertúlia. Portanto, seu pai, um irmão do Equador do Santa Divígios, um dos favoritos para o freio 2015. Sua mãe, Pandora de São Pedro, filha do finalista do freio Duque de São Pedro, que é Clementina, vencedor de uma mãe Pica-Flor. Devagarinho. Fala, mancha, o comprador. Me dá licença, eu vou informar o comprador. Quem gostou mais foi a esposa. Vai para Agropecuária Dom Lautíbio Gilberto Rosa Júlio de Castilhos. Muito obrigado, São Humberto, parabéns. E eu dizia que ela tem genética da cabanha que mais freios ganhou, a cabanha Santa Divina na linha alta. E embaixo a cabanha São Pedro de Eduardo Linhares, outra cabanha comprovadíssima, através de campeões de esteio e do freio de Ouro Pampa de São Pedro. Zaina, confirmada, que nos manda a cabanha do Tupanci. Liberalmente em venda, rapidamente, amigos, oferta a preço quanto nos dizem. Lote 28 do catálogo. Essa Zaina que nos manda a cabanha do Tupanci, já confirmada. Égua confirmadinha, não tem problema, égua campeira. Vamos lá. É a Airosa do Tupanci. Vamos lá, oferta a preço quanto me dizem? 80, vou começar. 80 reais, 80 é égua mais barata. 80, 100 reais, 100 com mancha lá no fundo, 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100. Tupanci vendendo, ganhadora de dois laços certeiros essa marca. 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100 vai com mancha, 100 reais, 100. Éguas campeiras, éguas mansas. E esta já está confirmada. Já sabe laçar dos 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100 vai com mancha lá no fundo. Cabanha do Tupanci vendendo 100 reais, 100 reais, 100. Quando quiser desencilha, meu amigo. 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100. Égua confirmada, concorre aqui a 60 mil do laço certeiro. 100 reais, 100 reais, 100. 100 reais, 100 reais, 100. Eu já vendi aqui em anos anteriores da Tupanci animal por 70 reais e ganhou o laço certeiro. Ganhou os 20 mil do laço certeiro. 100 reais, 100 reais, 100 vai com mancha. 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100. Tupanci vendendo 100 reais, 100 reais, 100. Égua confirmada esta Zaina. 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100. 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100. 100 reais, 100 reais, 100. A cabanha do Tupanci vendendo 100 reais, 100. Olha a chance de concorrer a 60 mil nas 3 edições do certeiro, do laço certeiro. E ainda os criolaços. 100 reais, 100, porque essa já está confirmada. Tem participação garantida nos criolaços. 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100. 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100. 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100. 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100. 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100. Fala, Santiago. 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100. 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100. 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100. 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100. 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100. 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100. 100 reais, 100. Uma. Vou vender a compra mais barata. Quem sabe o comprador vai estar com sorte comprando o bilhete premiado aqui. 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100. 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100. Uma. 100 reais, 100. Duas. E vou vender contigo, mancha, a compra mais barata desta noite em apenas 100 reais. E 10, e 10, e 10, 110. 110 é com o Santiago, chamando 20 agora. 100 reais, e 10, e 10, 110, e 10. Continua barato, tudo que baixar 250 é barato, égua já confirmada. 110, e 10, 110, e 10, 110. 110, e 10, 110, e 10. E 20 agora com mancha. Não? 20. Estou esperando 110, e 10. 110, e 10, 110 vai do Santiago. 110, e 10, 110, 110, e 10. 110 e 10, 110, 110 e 10, 110. 110 e 10, 110 e 10, 110 e 10. 110 reais, 10, 110 e 10, 110. 110 reais, 10, 110 e 10, 110 e 10. 110 reais, 10, vai com o Santiago daqui. 110 reais, 10, 110 e 10, 110. 110, 10, 110, 10, 110, 10, 110. Chamando 20 que me desmancha, até agora do Pedro. Vamos ver, Fabrício. 120 agora do mancha, 120, 20 com mancha. 120 reais, 20, 120 com mancha, 120 reais, 20, 120. 120 reais, 20, 120. Cabanha do Tupanci vendendo 120 reais, 20, 120. 120 reais, 20, 120 reais, 20, 120.
120, reais 20, 120, reais 20, 120, 120, reais 20. Vai com o Mancha lá no fundo, 120. Tupã se vendendo, quem sabe aqui. A ganhadora do Lacerteiro do ano que vem. 120, reais 20, 120, reais 20, 120. 120, reais 20, 120, 120, reais 20, 120. 120, reais 20, 120, reais 20, 120. Uma, 122. Prestem atenção, meus amigos. A chance está sendo dada agora. 120, reais 20, 120, reais 20. 120, reais 20, 120. E vou vender em apenas 120. Nada mais. Uma, 120. Duas, obrigado. E vou vender em apenas 120. Estou esperando por vocês. Mais 10. Quem me diz 30, senão vou entregar com Mancha em apenas 120 de parcela. 30 com Santiago. Não? 120, voltamos no 120. 120, reais 20, 120. 120, 120, reais 20, 120, reais 20, 120. 120, reais 20, 120, 120, reais 20, 120. 120 lá no fundo com Mancha. 120, reais 20, 120, reais 20, 120, reais 20, 120. 120, reais 20, 120, reais 20, 120. 120, reais 20, 120, reais 20, 120, reais 20, 120, reais 20, 120, vai do Mancha. 120, reais 20, 120. 120, reais 20, 120, 120, reais 20, 120. Uma, 122, eu vou vender contigo, Mancha, em 120. Nada mais e vendi. Vendida.